A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adolescentes. Eu sou seu amigo, pastor José Anderson Nascimento, e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 6 desse quarto trimestre da CPAD em 2021. Vamos trabalhar hoje sobre um tema muito especial, mantendo-se puro em sociedade. Vamos falar sobre a pureza cristã, a pureza de servir a Jesus em nossos relacionamentos também. Você que está chegando por aqui, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus e compartilhar também a palavra de Deus. Aproveita também, deixa aí teu comentário, hashtag Glória a Deus e participe conosco nessa ministração. Eu estou comentando as lições de adulto, jovem, juvenil, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa aqui no canal. Inclusive, eu quero agradecer você que esteve orando por nós. Nós conseguimos resgatar o nosso canal. Então, deixa teu comentário nessa aula nos ajudando. Nosso canal que havia sido hackeado. É claro também, você que deseja nos ajudar e deseja também divulgar esse trabalho, envie essa aula para alguém que você conheça. Nós temos o nosso site Facilita EBD que pode ajudar professores de adultos e jovens também. Deixando de conversa, vamos para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 6, onde nós vamos trabalhar sobre o seguinte tema: mantendo-se puro na sociedade. Vamos entender a respeito dessa questão da pureza sexual, da pureza espiritual também. É claro, para iniciar bem a tua aula, você precisa ter algumas bases bíblicas. A primeira base bíblica que eu quero apresentar para você está em Salmo 119, versículo 9 ao 12. Faça essa leitura com os teus alunos. Também apresenta em sala de aula o destaque da lição. Muito importante você fazer isso. Está em Efésios, capítulo 5, versículo 3. E é muito importante também você, gente boa, ter esse olhar que a lição apresenta para a gente. Que você seja um instrumento na Escola Bíblica Dominical e que essa palavra use você para a glória de Deus. A aula de hoje procura trabalhar com você, querido professor, e com teu aluno também, o aconselhamento pastoral para a pureza. Essa pureza está relacionada na questão do sexo. É muito importante você ter essa visão também. Outro detalhe que você precisa descobrir é que a Bíblia não fica em silêncio em relação ao sexo. Só que a relação sexual apresentada na Bíblia está atrelada com a pureza. Outro detalhe que você também descobre à luz da Bíblia é que Deus criou tanto homem e mulher para que ambos pudessem ter um relacionamento conjugal, ter uma família. E essa família é constituída por Deus. E através do relacionamento sexual, gerar filhos. E todo adolescente sempre fica curioso ao tratar sobre esses assuntos. Todo adolescente desperta em si, especialmente sobre esse tema, como viver em sociedade em pureza, tratando sobre esse tema de relacionamento sexual, o que o cristão precisa observar em relação a essas questões. Ele sempre vai ficar curioso, ela sempre vai ficar curiosa. E é importante você, através da palavra de Deus, apresentar com clareza aquilo que a Bíblia diz. E é por isso que eu quero te ajudar hoje em sala de aula. O primeiro ponto da nossa aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Por que Deus criou o sexo? Essa é a primeira pergunta que você vai perceber que a lição apresenta para você. Em Gênesis 1:31, está escrito que Deus criou todas as coisas. E depois de criar tudo, ele viu que tudo que ele fez era bom. E aqui nós percebemos que Deus cria tanto o homem como a mulher, com um objetivo de estabelecer o seu plano, o seu projeto, o seu propósito. Deus criou o primeiro casal com o objetivo de estabelecer um relacionamento social, um relacionamento em família, construído de acordo com os princípios e propósitos de Deus. Toda a criação foi estabelecida por ele, como plano de Deus também. O próprio Deus observou na criação do homem que não era bom que o homem estivesse só. Fez para o homem uma adjuntora, a esposa, a mulher, que se tornasse então sua companheira, para que o casal então estabelecesse entre si um relacionamento íntimo
E a Bíblia fala sobre relacionamento íntimo. O próprio escritor, aos Provérbios, deixa pintado em Provérbios 5,19 essa relação íntima que um casal tem. Quando você olha para a Bíblia também, você descobre a partir da leitura do texto de Josh McDowell, Verdade Nua e Crua, fazendo uma leitura sobre os textos paulinos, ele diz que Paulo no Novo Testamento recomenda que os casais, marido e mulher, casados, tivessem relações sexuais entre si. Pois em Gênesis 2,24, Deus estabeleceu o sexo como algo íntimo para o primeiro casal, como algo íntimo entre o homem e a mulher, como um presente de Deus, e não pode ser visto como algo banal. Em Provérbios 18,19, a Bíblia diz que o sexo revela alegria familiar, ou seja, alegria entre o casal. E Hebreus 13,4 diz que a relação sexual deve ser realizada em um leito sem mácula. O que é isso? A Bíblia está dizendo que só pode ser realizada, gente boa, depois do casamento. Depois de cumprir os votos. Depois de ir para um cartório, procurar um juiz ou então um pastor em um culto civil e religioso, honrando ao Senhor e a sua família para estabelecer toda a alegria que Deus preparou para você em seu coração, com a tua esposa e com o teu esposo. Josh McDowell chega a dizer que Deus estabeleceu então para o primeiro casal, para a gente também, o melhor. E ele deseja que você, como cristão, servo de Jesus, a partir do casamento, então experimente todo o prazer, todo o plano, todo o projeto, todo o presente que Deus estabeleceu para você. Eu espero estar explicando de uma maneira que você possa entender, de uma maneira que não seja uma maneira assim depravada, mas que você entenda essa palavra e explique para os teus alunos com todo cuidado, à luz da palavra, na escola bíblica dominical. Avançando, tenha sabedoria. Vamos então para o nosso segundo ponto, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: um plano oposto ao de Deus. Nesse segundo ponto, nós vamos perceber que existe uma sexualidade depravada. E esse plano oposto ao de Deus é a sexualidade depravada estabelecida agora pelo inimigo. Satanás, ele é contra todo o projeto e todo o plano de Deus. Então, à luz da palavra, nós entendemos que Deus estabeleceu o sexo como um presente e não como algo banal, depravado, pornográfico. Tem muitos adolescentes que estão presos na pornografia e estão longe de ter a pureza no seu coração porque foram manchados por esse pecado. E estão manchados pelo pecado da masturbação também, por desejos levianos, por causa da oposição que o inimigo tem contra todo o projeto de Deus. No plano original, Deus planejou o sexo para ser um presente compartilhado entre o homem e a mulher, que estabeleceram entre si uma aliança, o casamento. A mensagem de Deus na Bíblia não é: não faça isso no sexo porque é pecado. Mas a mensagem de Deus, de acordo com Josh McDowell na Bíblia, é: espere, aguarde um momento para o seu casamento. E no casamento você vai desfrutar de todos os benefícios, de todas as bênçãos de uma relação sexual sadia e pura, um leito sem mácula. O plano de Deus para o sexo também é estabelecido pelas Escrituras em pureza, em santificação, em verdade diante de Deus. Jeremias 29:11. Os planos de Deus, os pensamentos de Deus são bons para os seus servos. Salmo 31:19. Deus revela para nós a sua bondade, e a bondade de Deus também estabelecida até nos nossos relacionamentos íntimos. O desejo de Deus para os seus servos é oferecer coisas boas e não depravadas, como o inimigo oferece. Em 2 Timóteo 2:2, Paulo orienta Timóteo: foge das paixões da mocidade, foge da depravação. Foge, por exemplo, em nossos dias da pornografia, foge em nossos dias do sexo antes do casamento. Isso aqui é uma cilada. É algo que não é aceitável por Deus, é visto como leito, é visto como pecado, sujeira diante do Senhor. Mas a Bíblia nos revela que aquele que está em Cristo recebe o melhor, porque espera e aguarda. Deus não é contra a relação sexual. Deus deseja que você espere para desfrutar todo o plano de Deus. E esse plano é estabelecido em uma aliança no casamento, em um pacto.
E aqueles que são amantes dos prazeres mundanos, amantes dos prazeres pecaminosos, amantes da prostituição, da depravação, infelizmente ficarão de fora. Não participarão dos benefícios de Deus, como está escrito em Apocalipse capítulo 21, versículos 7 a 8. Não fique de fora das bênçãos de Deus. Com isso, espero estar ajudando você. Que você em Cristo seja um instrumento na escola bíblica dominical. Se você conhece alguém que precisa assistir essa aula, manda esse vídeo para ele ou para ela. Vamos avançar para o terceiro ponto, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: as mentiras da mídia. Nesse terceiro ponto, nós vamos entender que nessa vida midiática que nós temos, nós vamos perceber também que o mundo procura demonstrar toda a maldade do inimigo em relação ao pecado, encharcando isso no relacionamento sexual, procurando depravar exatamente todo o plano e projeto de Deus. Hoje, se você assiste uma série, você precisa tomar muito cuidado, porque geralmente em alguns filmes e em algumas séries, você vai encontrar algumas imagens pornográficas, algumas relações sexuais que não são aceitas e são depravadas, insinuadas nesses programas. Todavia, como cristão, você precisa ter esse cuidado. Também precisamos entender que nessa cultura midiática, essa cultura pop em que nós vivemos, não há a verdade em ter um relacionamento de pureza. Na cultura em que nós estamos vivendo, tudo é relativo, tudo é verdade. Tudo em si não passa apenas de ser uma experiência pessoal. Muitas pessoas não dão valor à espera, ao se prevenir, ao se preservar para o casamento. Salmo 101:3 está escrito pelo próprio salmista: não porei diante dos meus olhos coisas más. A cultura midiática hoje procura te levar ao caminho da queda, ao caminho do pecado. Todavia, você precisa ter em mente por que Deus então criou o sexo. Ele criou o sexo para a procriação. De acordo com Josh McDowell, ele relata isso. Deus criou o sexo também para a unidade, união, em perfeição, em pacto entre o homem e a mulher no casamento. Deus criou o sexo puro para a recreação, para a alegria, como presente de Deus. E muitas pessoas não dão valor para a alegria que Deus preparou para cada ser humano, para cada homem, para cada mulher. Todavia, se porventura você infelizmente caiu, influenciado pelo pecado, influenciado pela cultura má, peça perdão a Deus. Se porventura você teve uma relação sexual antes do tempo, antes do casamento, se você está aprisionado na pornografia, aprisionado na masturbação, é o tempo de você buscar a direção de Deus, o perdão de Deus, um relacionamento puro com o Senhor. Se arrependa e volte para Cristo. E entenda que a palavra de Deus tem níveis mais altos, tem presentes melhores do que simplesmente um acesso depravado em uma rede que não vai te levar ao céu. Avançando, vamos agora então para o nosso quarto ponto, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Tudo tem o seu tempo. O próprio Salomão, escrevendo em Eclesiastes, diz que é um tempo determinado para tudo. O tempo determinado de um relacionamento sexual também deve ser estabelecido em sua maturidade. Você precisa estar maduro para isso. O tempo de Deus para um relacionamento sexual é definido pelo amor. E o que é o amor? O amor, de acordo com Josh McDowell, não é um sentimento. Não é uma paixonite aguda que você sente por alguém, que você se interessa e aí você já se entrega para aquela pessoa antes do tempo. O amor, de acordo com Josh McDowell, não é um relacionamento sexual antes do tempo. O amor verdadeiro é uma escolha. Ele é definido por Deus. Ele é estabelecido por Deus. O verdadeiro amor tem uma motivação de estabelecer a alegria para o outro, de se importar com o outro, de se importar tanto em aguardar o tempo certo, a hora certa, de ter a pureza na sua alma e aguardar todo o presente de Deus, como está escrito na palavra de Deus. Em 1 Coríntios 6,12, que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Tiago 4,7, a Bíblia diz que nós devemos resistir ao diabo, a cilada do inimigo que nos atrai para o pecado, ao quebrar da aliança com Deus, e precisamos aguardar todo o plano de Deus.
no propósito de Deus, vencendo a nossa carnalidade. Infelizmente, pessoas casadas têm perfis falsos na internet para atrair jovens que caem na cilada, caem na armadilha de ter uma relação sexual antes do tempo, sem conhecer a pessoa direito, sem saber o que é o amor verdadeiro. Mas a Bíblia diz que Deus nos ama. E por nos amar, Ele nos conhece. E tem preparado para nós presentes preciosos, promessas verdadeiras, pessoas que nos amam. É importante termos esse olhar aqui também pastoral com os nossos alunos. Avançando, o último ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: um caminho de santidade. A vida cristã deve ser uma vida tratada em santidade, até mesmo nos nossos relacionamentos íntimos. Quando me refiro à santidade, não estou me referindo somente à maneira de vestir, mas estou me referindo à pureza no coração. Tem muitos adolescentes e jovens que não são puros mais na sua alma, pelo fato de serem influenciados pela internet, pela pornografia, por coisas terríveis que afastaram eles da pureza em Deus. Por isso nós precisamos orar para que Deus traga em nós a pureza no nosso coração, para que possamos ter a convicção de permanecer puros até o casamento. E no casamento desfrutar de todos os planos e projetos de Deus. Josh McDowell descreve o seguinte, que o órgão mais poderoso de cada homem, de cada mulher, é a mente, o cérebro. É aqui que nasce a pureza do nosso coração. É aqui onde está estabelecido os nossos pensamentos puros e santos, ou depravados. Por isso nós precisamos entender que precisamos ser conduzidos em intimidade para com Deus. 1 de Pedro 2, 9 ao 10, Pedro diz que nós devemos nos portar de maneira santa, até mesmo nos nossos relacionamentos. 2 Timóteo 2,19, somos orientados a abandonar o pecado e a viver em pureza. E por isso nós precisamos ter esse olhar. Gente, que Deus em Cristo use você na escola bíblica dominical, que essa palavra seja um instrumento através da sua vida, que você seja a boca de Deus. Por favor, tira uma foto aí, marca a gente no Instagram, segue a gente, se inscreve no canal também. Vou agradecer você que orou por nós, nosso canal tinha sido hackeado, excluído, mas conseguimos recuperar. Estamos de volta, gente, graças a Deus. Tira uma foto, marca lá no Instagram também. E como dica de leitura, eu quero trazer alguns textos que eu tomei como base para poder montar a aula de hoje. Gente, para você montar a aula, tem um texto muito legal que é Verdade Nua e Crua, Amor, Sexo e Relacionamento, do Josh McDowell. Esse texto vale a pena para você que é conselheiro cristão de adolescente, vai te dar uma orientação muito boa da editora CPAD. Outro texto também que eu quero indicar para vocês é A Batalha de Todo Adolescente, que vai te ajudar muito a entender sobre esse assunto e explicar para os teus alunos em sala de aula. Que Deus em Cristo abençoe você. Eu te aguardo por aqui na próxima aula, lição de número 7. Relacionando-se nas redes sociais. Um beijão e até a próxima aula, se Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.